pessoal, espero que vocês estejam bem. Então vamos para o primeiro vídeo da aula de hoje. Nesse vídeo a gente vai relembrar algumas coisas sobre matrizes, que é algo que a gente já viu alguma coisa, mas antes da gente dar um passo além a gente precisa voltar um pouquinho para relembrar certos detalhes, tá? Então, o que vem a ser uma matriz? Na realidade, uma matriz é uma tabela retangular que a gente utiliza para organizar dados numéricos. Tá? Então, uma tabela retangular que a gente utiliza para organizar valores numéricos. Um exemplo de matriz. Matriz A, toda matriz tem que ter um nome. Ela geralmente esse nome é dado através de uma letra maiúscula. Então, matriz A, do 3, 2, eu estou colocando esses valores aleatoriamente, tá? 0, 7, 10. Pronto, isso aqui é uma matriz. Matriz B, 5, 4, 2. É uma outra matriz, matriz B, tá? Então, se você observar, ela tem formato de retângulo, tá? Mais um exemplo, matriz C, 4, menos 1, 7, 0. Aqui nós temos 3 exemplos de matrizes. Perceba que nesses dois primeiros exemplos eu usei colchete, nesse outro exemplo eu usei parênteses, tá? Pode usar qualquer um dos dois. Só não pode usar chaves, porque geralmente a gente utiliza chaves para representar conjuntos, tá? Então não use chaves. Também não use barras verticais, porque isso a gente vai utilizar quando for estudar determinante, que é algo que a gente vai ver na sequência. Tá? Então, para matrizes, ou parênteses, ou colchetes. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos em que vai ficar claro quando usar parênteses e quando usar colchetes. Tá? Outro detalhe que é importante, que é algo bem simples, mas que é importante que todo mundo saiba, tá? A matriz ela é disposta, esses elementos, melhor dizendo, eles estão dispostos em linhas e em colunas, tá? As linhas, elas estão na horizontal, então aqui, por exemplo, é uma linha, tá? Linha. Já a coluna, ela está na vertical, então aqui é uma coluna, perfeito? Então, esses elementos estão dispostos em linhas e em colunas. E a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é que vão determinar o tipo da matriz. Então, por exemplo, essa matriz A, ela é do tipo, tá? Tipo 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ela é do tipo 2 por 3. Já a matriz B, ela é do tipo, tem 3 linhas e uma coluna. Sempre nessa ordem, tá? O número de linhas vem primeiro. Já essa daqui, ela tem 2 linhas e 2 colunas, então é uma matriz do tipo 2 por 2. Perfeito? Outra coisa que a gente tem a necessidade de saber, porque em determinados exemplos, uma grande parte deles, você vai precisar disso, é o que nós chamamos de representação genérica de uma matriz. Então, como é que você representa genericamente uma matriz? Veja só, cada elemento desse, cada entrada dessa, é representado genericamente da seguinte forma. Uma letra minúscula, geralmente a gente usa a mesma letra que aparece aqui, tá? Então, se eu quiser representar genericamente algum elemento da matriz A, eu uso A minúsculo. E aí a gente usa índices, geralmente é I e J. Então, a representação genérica de uma única entrada, de um único elemento, é A e J. Sendo que I é o valor da linha, J é o valor da coluna. Por exemplo, na matriz A, se eu perguntar quem é A13, você tem que me informar qual é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Então, primeira linha é essa, terceira coluna é essa. Então, primeira linha, terceira coluna, o elemento é menos 1. Ok? Então, para representar genericamente uma matriz, como é que nós fazemos? Primeiro nome, digamos que seja a matriz A,
E aqui eu vou colocar parênteses, mas podia ser colchete também, não tem problema. E aí, como é que eu faço para representar o primeiro elemento? Bom, A, se aqui ele está na primeira linha e primeira coluna, só pode ser A11. Se tiver mais um aqui, ele continua na primeira linha, só que dessa vez está na segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente, você pode ir até onde você imaginar. Eu vou escrever aqui a representação genérica de uma matriz 3×3, tudo bem? Então, se é 3×3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, esse elemento, ele está na segunda linha e primeira coluna. Segunda linha e primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Agora, aqui embaixo, ele já parte para a terceira linha. Então, aqui é 3. Primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos. E aí, em algum deles, vocês vão entender a importância de saber representar genericamente. Ok? Então, tá aí a representação genérica de uma matriz 3×3. Tá? Já que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Outra coisa que é importante, né? É sempre importante você conhecer os detalhes, porque quando as questões forem surgindo, aí você sabe como resolver. Tem algumas matrizes que têm nomes especiais. Essa daqui, por exemplo, ela é chamada matriz coluna. Por motivos óbvios, porque só tem uma coluna. Existem também matrizes que são chamadas de matriz linha. Então, pelos mesmos motivos, uma matriz é chamada de matriz linha se ela só tem uma única linha. Tá? Outro tipo bem especial de matriz que aparece bastante é chamada matriz quadrada. Né? Quando é que nós temos uma matriz quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui, por exemplo, nós temos uma matriz quadrada, a matriz C. O número de linhas é igual ao número de colunas. Outra coisa que é importante você saber, quando a matriz é quadrada, além de falar o tipo, a gente pode falar em ordem. Então, se essa matriz é do tipo 2×2, ela é de ordem 2. Já essas aqui eu não posso falar em ordem porque elas não são quadradas. Tá? Aqui eu fiz a representação genérica de uma matriz 3×3. Portanto, ela é quadrada. Se é 3×3, ela é de ordem 3. Tá bom? O que mais a gente precisa saber? Matriz identidade. Tá? Mas antes de falar sobre matriz identidade, a gente precisa falar o que é uma diagonal. Tá? Agora, para falar em diagonal, antes de mais nada, a matriz tem que ser quadrada. Então, usando isso daqui, já que é uma matriz quadrada, né? Quais seriam as diagonais? Veja que eu falei no plural porque são duas, né? As diagonais são essas aqui, ó. Essa nós chamamos de diagonal principal, tudo bem? E essa aqui nós chamamos de diagonal secundária. Sempre nessa ordem, tá? Principal e secundária. Então, quando é que uma matriz é diagonal? Quando todos os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Então, um exemplo de matriz diagonal. Exemplo de matriz diagonal. Diagonal. Digamos que eu tenho uma matriz D, que é da seguinte forma: 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Está aí um exemplo de uma matriz diagonal. Se você observar, todos os elementos que estão fora da diagonal principal, eles são iguais a zero. E tem uma matriz diagonal que é bastante conhecida, que é o que nós chamamos de matriz identidade. Então, qual é a matriz identidade? Geralmente nós usamos a letra I. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa é a matriz identidade de ordem 3. Por isso que a gente coloca o 3 aqui. Até porque a matriz identidade
ela é uma matriz diagonal. Para ser diagonal, antes de qualquer coisa, ela tem que ser quadrada. Então, existe a matriz de identidade de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e assim por diante. Tá? Agora, o que é que caracteriza a matriz de identidade? É qualquer matriz diagonal é identidade? Não, claro que não. Uma matriz só é identidade quando ela for diagonal, mas esses elementos aqui, eles não podem ser quaisquer, só podem ser iguais a 1. Tá? Então é bom que fique claro, porque em várias situações a gente também vai precisar conhecer a matriz de identidade. Tudo bem? Então, para finalizar o vídeo, eu vou só trazer um exemplo rápido para que vocês entendam a importância de saber a matriz genérica, tá? Então vamos lá. Um exemplo. Digamos que eu peça para você construir a seguinte matriz. Matriz A, tá? Representada por elementos A e J, do tipo 2 por 3, tal que A e J, deixa eu pensar em uma regra simples, só para vocês entenderem, digamos que seja I mais J. Pronto, eu quero construir essa matriz, tá? Então, tá claro que o nome dela é A, o nome dessa matriz é A. Ah, professor, o senhor falou lá atrás que podia usar parênteses ou colchetes, é de qualquer jeito? Em uma situação como aquela, não. Perceba que inicialmente o problema propôs isso, e aqui nós estamos usando parênteses. Então aqui, quando você for construir a matriz, tem que ser parênteses. Mas antes de mais nada, você tem que fazer isso, né? Representar genericamente uma matriz 2 por 3, ou seja, que tenha duas linhas e 3 colunas. Agora só falta nós colocarmos os índices, tá? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Agora, como fazer para descobrir o valor de cada um desses elementos? É aí que entra essa regra. Por exemplo, quem é o A11? Pela regra, A e J é igual a I mais J. A regra é sempre essa? Não, depende de cada caso. Nesse exemplo eu escolhi essa, mas pode ser de qualquer jeito, tá? Então, se a regra é A e J é igual a I mais J, A11 é igual a 1 mais 1, que claramente é 2. Então, como a regra é bem simples, a gente consegue fazer isso até mentalmente, né? Então, para finalizar, quem é a matriz A? 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. Tá? Então, está construída a matriz A. Ok? Daqui a pouco a gente volta.